gostaria, portanto, passar para a nossa primeira palestra convidada, e gostaria, professor Leo, que se tivesse a honra de apresentar o nosso palestrante, professor Roberto Marcondes, que já está conosco na sala. Professor Leo. O Léo parece que saiu da sala. Saiu? Bom, o professor Leo já tinha feito uma pequena introdução, né, do professor Roberto, professor da USP, assessor da FAPESP, e por isso que a gente solicitou ele trazer para nosso evento quais são as oportunidades de financiamentos da FAPESP, se feitos programas, acredito que tenha muitos que nossa comunidade ainda não conheça, certo? E o professor Roberto também é um aluno da faculdade, fez doutorado na FEC, puder falar algumas palavras sobre o que ele está aqui. Leo? Sim, estou aqui. Por favor, você faz a introdução de novo do professor Roberto, para dar passo à palestra dele, por favor. Bom dia a todos. Temos o grande prazer de abrir o encontro, né, após, logicamente, a sessão inaugural, com essa palestra do professor Roberto Marcondes César Júnior, a quem eu já agradeço por ter aberto espaço na sua e como coordenador adjunto da FAPESP, né, gerencia o apoio importante que essa fundação dá à pesquisa no Estado de São Paulo. Rapidamente, o professor Roberto é professor titular da USP, atua no Instituto de Matemática e Estatística. Ele fez mestrado aqui com a gente, no nosso departamento, fez doutorado na USP. É membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e atua com grande sucesso, é um pesquisador reconhecido na grande área de processamento. Hoje ele está aqui para falar sobre a FAPESP, como o professor Christian já anunciou, né, e tratando de oportunidades e de financiamentos que a nossa fundação oferece para pesquisa no Estado de São Paulo. Bom, então queria passar a palavra ao Roberto, mais uma vez agradecendo a oportunidade de ouvir. Obrigado. Roberto, por favor. Obrigado. Bom, Christian, Léo, Munir, todo mundo que falou aí, é um grande prazer encontrá-los, nem que seja uma situação um pouco mais chata que está todo mundo vivendo, mas é um prazer enorme ter amigos. Estando bem, são tão difíceis do poder para ser me convidado. Deixa eu tentar colocar aqui, antes de eu começar, carregá-la, enviar. Tá, acho que está carregando. Enquanto carrega, deixa eu falar um minuto sobre o prazer de participar desse evento. E eu espero conseguir contar algumas surpresas para vocês. Então, a minha meta hoje é contar algumas surpresas ou pitorescas, coisas boas para a grande parte das pessoas que estão assistindo, em relação ao que o Sistema Paulista de Ciência e Tecnologia tem produzido. O objetivo dessa é uma apresentação que surpreenda positivamente as pessoas e que as pessoas consigam sair com alguma mensagem de otimismo, como eu falei, numa situação tão ruim que o mundo está vivendo.
que é o seguinte, aproveitando que está carregando, eu posso falar de minhas partes ainda. A minha história com a elétrica começa anos este ano. Então, coincidiu da minha história. Como começou a minha história? É uma outra coincidência. Vocês estão mencionando a participação dos estudantes na organização desse evento. Eu acho isso extremamente importante, extremamente salutar. Pois bem, em 1990 eu fazia ciência da computação na Unesp de São José do Rio Preto e organizei um evento parecido com esse, um encontro a gente chamava de Colóquio de Incentivo à Pesquisa, o CIP. E quando eu fiz esse evento lá, eu fui o diretor da elétrica na época para apresentar, fazer parte de uma reunião lá, parte de uma mesa redonda. Pois bem, o Hermano foi lá, foi ótima a participação dele, fiquei conhecendo o Hermano. Naquele mesmo ano, namorava uma menina que ia fazer biologia, para fazer mestrado na Unicamp. E aí, ia se inscrever para o mestrado da Unicamp, ela me eu preciso me inscrever. Eu não tinha nada para fazer, queria acompanhar a primeira vez que eu entrei na minha vida. Pois bem, enquanto ela estava lá, e por acaso eu estava passando na frente da elétrica, e eu encontro o Hermano entrando na elétrica. O Hermano, Roberto, aquele jeito dele, tudo bem, como você está, não sei o que você está fazendo aqui, contei para ele, e ele falou, você não quer fazer mestrado aqui também? Eu falei assim, não sei o que eu vou fazer da vida, Hermano, nem pensei em nada, não conheço gente para fazer mestrado. E o Hermano falou assim, tem um professor que acabou de chegar do doutorado dele, e ele é esse, vamos lá que ele trabalha com alguma coisa que interessa, e vocês vão acabar dando certo. E ele foi lá e me apresentou para o Lotufo, o Roberto Alencar Lotufo, que a Letícia acabou de mencionar, e acabei conversando com o Lotufo, e o Lotufo virou meu orientador de iniciação científica da FAPESP. Então, eu fiz iniciação com o Lotufo, depois fiz mestrado com o Lotufo, tudo financiado pela FAPESP, e, bom, cá estou. Então, eu estou contando essa história para resumir a importância que eu dou para esses eventos e o prazer pessoal que eu tenho de poder colaborar agora que convidado aí para falar com vocês. Christian, eu não consigo carregar minha apresentação, porque ela está muito grande. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela. Eu vou compartilhar minha tela. Eu tenho que compartilhar minha tela. Acho que agora deu certo. Me digam, por favor, se está entrando a minha tela. Entrou? Está entrando. Isso. Funcionou? Entrou. Tá ótimo. Então, eu vou começar a falar, Christian. Como eu estou com a tela cheia, por favor, se acontecer algo errado, basta você me interromper, tá bom? Está perfeito. Tá ótimo. Obrigado. Contei um pouquinho dessas amenidades para vocês, para dizer como a minha história se mistura com a história da elétrica e com a história da FAPESP, como essas coisas estão todas conectadas. E vou aproveitar esse gancho, então, para apresentar, como o Léo mencionou, alguns aspectos em relação a oportunidades e financiamentos da FAPESP. Eu mencionei para vocês, o meu objetivo não é fazer um catálogo de tudo que a FAPESP faz, porque a gente não ia conseguir fazer tudo hoje, ia perder muitos detalhes. Eu vou tentar apresentar alguns highlights e espero surpreender vocês com algumas coisas, alguns fatos positivos, para quando vocês estiverem conversando por aí e alguém começar a reclamar que está tudo uma droga, está tudo muito ruim, ninguém faz nada que preste em ciência e tecnologia no Brasil e não sei o quê, para vocês poderem falar assim, não, em São Paulo é diferente, em São Paulo tem bastante coisa boa acontecendo, de todos os níveis, de todo tipo de pesquisa, e, portanto, é aqui que a gente se orgulha de trabalhar e que a gente tem o dobro de responsabilidade de manter isso funcionando e de chegar mais longe. Eu dividi essa minha apresentação em 3 partes. Primeiro, eu vou falar um pouco do Sistema Paulista de Ciência, Tecnologia e Inovação, e daí eu vou falar de alguns mecanismos que a FAPESP tem para financiar esse sistema e mostrar alguns resultados desse sistema para vocês. Alguns números estão aí nesses slides, eu não vou mergulhar em todos eles. Nós temos algumas universidades de pesquisa muito boas, como vocês sabem, universidades
estaduais, universidades federais, universidades privadas, institutos de pesquisa. Então, tem um grupo grande de uma estrutura que faz pesquisa em todas as áreas do conhecimento funcionando no sistema paulista. Mas deixa eu apresentar um número que talvez menos gente saiba, menos pessoas saibam, que é a questão das empresas inovadoras. Ao mesmo tempo que nós temos essa estrutura pública e privada de ciência e tecnologia que a gente está acostumado a ouvir, a gente tem também um grupo muito grande de empresas realizando pesquisa. Então, como vocês estão vendo aí, são quase 13 mil empresas que realizam algum tipo de pesquisa, que realizam algum tipo de atividade de inovação. O que significa isso? Significa que essas empresas têm contratado no seu corpo de trabalhadores alguém que tem o cargo de pesquisador. É alguém que fez graduação, fez mestrado, fez doutorado, sei lá o que essa pessoa fez, e o papel dela é gerar inovação dentro daquela empresa. Então, esse é um número que faz parte da primeira surpresa que eu imagino que alguns de vocês não sabiam, quando as pessoas falam, não tem empresa que faz inovação no Brasil, inovação não se desenvolve no Brasil. Em São Paulo, isso é mentira. No estado de São Paulo, a gente tem 13 mil empresas fazendo isso daí, o que é um número razoável. Quando a gente pensa em número de pessoas, número de pesquisadores, novamente eu estou mostrando alguns números para vocês aí, mas eu vou chamar a atenção para esse gráfico de pizza que está do lado, que também mostra uma outra surpresa boa, porque a segunda coisa que as pessoas costumam criticar no sistema brasileiro, no sistema paulista de ciência e tecnologia, é que, tá bom, então você já me convenceu que tem gente que faz pesquisa, mas está todo mundo na universidade ou a maior parte na universidade. Também não é verdade. Se vocês olharem esse gráfico de pizza, você vai ver que a maior parte dos pesquisadores, de pessoas que estão fazendo pesquisa, algum processo de inovação, na verdade, está em empresas. Então, esse é um outro mito aí que a gente trabalha para desmistificar em relação à estrutura de ciência e tecnologia que acontece no estado de São Paulo. Bom, essa é a estrutura que, então, está em andamento. Dentre os atores dessa estrutura, a FAPESP, que vocês conhecem, é um dos principais. Então, a FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, ela foi criada em 1962, o orçamento da FAPESP é 1% da arrecadação tributária em São Paulo. Isso aí é da ordem, quem quiser lembrar, algum número fácil de se lembrar, é da ordem de 1,2 bilhões de reais por ano. Para ter uma ideia da importância da FAPESP e desse sistema, eu falei alguns números para vocês, eu vou falar o último número em relação ao sistema paulista de ciência e tecnologia, que diz respeito a indicadores. Se a gente pegar algum indicador de produção de pesquisa, por exemplo, vou pegar isso aqui varia um pouco, mas não varia demais em relação a outros indicadores. Mas deixa eu pegar indicador em relação a número de artigos publicados. Então, artigo publicado é um tipo de indicador para a gente medir a atividade de pesquisa. Se vocês imaginarem toda a América Latina, então imagina na cabeça de vocês, ou abra um mapa aí, uma janela do lado, toda a América Latina, do México até o Chile, até a Patagônia. E aí vocês pensam em todos os pesquisadores e todas as instituições de pesquisa que estão do México até a Patagônia. Pois bem, para cada 4 artigos publicados em toda a América Latina, do México até a Patagônia, mais ou menos metade é publicado no Brasil. Esse número varia, tá? Pode ser 5 ou 4, dependendo de como a gente quer fazer a conta. Mas é da ordem de quase 50% da produção em pesquisa e tecnologia na América Latina é feito no Brasil. E, pois bem, quase metade disso é feito no estado de São Paulo. Então, São Paulo é responsável, o estado de São Paulo sozinho é responsável por algo entre 20% a 25% da produção de ciência e tecnologia de toda a América Latina. E a FAPESP é um dos atores importantes porque financia, é o principal financiador desse sistema, no caso, o financiador público no estado de São Paulo. A FAPESP tem mecanismos de financiamento aí em diferentes áreas, são diferentes mecanismos. Eu vou contar um pouco
quais são esses mecanismos agrupados por tipo de atividade, por estratégia de fomento, que a gente chama. Esse gráfico de pizza está listando essas estratégias de conhecimento, essas estratégias de fomento. Então, a gente tem na parte de cima aí, pesquisa para o avanço do conhecimento, é o tipo de projeto que a gente está acostumado a desenvolver, muitas pessoas, muitos de nós, nas universidades. Então, os projetos auxílios regulares, os projetos temáticos, eu vou mencionar eles daqui a pouco. Aí, a FAPESP, separado disso, investe na formação de recursos humanos para ciência e tecnologia, então, basicamente, por meio de bolsas, vocês estão vendo aí a parte laranja, 24%. Aí, em seguida, a FAPESP tem um investimento importante em relação à infraestrutura de pesquisa no estado de São Paulo, são diferentes mecanismos para manter essa infraestrutura funcionando. Essa infraestrutura apoia tanto universidades quanto pesquisa para inovação em universidades também. Aí a gente tem pesquisa para inovação em si, que são esses 9% que vocês estão vendo, eu vou mencionar alguns dos programas que a FAPESP tem para isso. Finalmente, a FAPESP, que é uma agência que, em geral, funciona bottom-up, né, PI-driven, dependendo da ideia do pesquisador, mas a FAPESP também organiza alguns programas em temas estratégicos. E, finalmente, a FAPESP também investe uma parte do seu orçamento para difusão e avaliação, mapeamento e avaliação de pesquisa. Então, esse aí, grosso modo, são os tipos de financiamento, as estratégias de fomento que a FAPESP tem, por desembolso em 2019. Bom, esse é o panorama que eu queria contar para vocês em relação ao sistema de ciência, tecnologia e inovação no estado de São Paulo. Agora eu vou me concentrar em listar alguns desses mecanismos que estão distribuídos nessas estratégias e, em seguida, dar alguns exemplos de resultados concretos que esses mecanismos têm produzido. Os mecanismos de financiamento, a gente pode dividir, grosso modo, aí, em 3 tipos de mecanismos. Então, nós temos as bolsas, nós temos os auxílios, e nós temos, como eu falei para vocês, os programas que acabam tratando, que incluem bolsas e auxílios, mas em certos temas específicos. Eu vou me concentrar em conversar um pouco sobre bolsas e auxílios, porque eles representam oportunidades concretas para muitas pessoas que devem estar nos assistindo hoje e que podem se interessar em realizar, em aplicar para eles. Então, a FAPESP tem um grupo de mecanismos para financiar recursos humanos, como eu mencionei, a questão das bolsas. As bolsas acadêmicas, a FAPESP tem esses mecanismos tradicionais de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Como eu falei para vocês, eu só estou aqui e a minha carreira foi desenvolvida em grande parte graças a uma bolsa de iniciação científica da FAPESP, em conexão com a elétrica, 30 anos atrás. Finalmente, a FAPESP tem as bolsas de treinamento técnico, que são atreladas a auxílios, tanto auxílios acadêmicos quanto auxílios a empresas. A FAPESP tem um programa, que é o programa chamado de Jovem Pesquisador, que procura atrair talentos para o estado de São Paulo, para iniciar a sua carreira, e, nesse caso, a FAPESP financia o projeto, mas a FAPESP também pode financiar a bolsa, caso o jovem pesquisador ou a jovem pesquisadora não tenha ainda uma posição fixa, né? Não tem um salário, uma universidade, alguma coisa assim. Por isso que a gente inclui também o jovem pesquisador dentro da categoria de bolsas. Finalmente, a gente tem algumas outras categorias, como ensino público, jornalismo científico e tudo mais, que complementam esse rol, mais as bolsas no exterior. Por outro lado, a FAPESP tem mecanismos para financiar pesquisa. A gente gosta de pensar que são pesquisas financiadas de curto, médio e longo prazo. As pesquisas de curto prazo são os auxílios regulares, que podem ser financiados até 2 anos. Aí nós temos os mecanismos de projeto temático, que são financiados tipicamente a até 5 anos. O programa de jovens pesquisadores, que eu mencionei para vocês, que financia tipicamente por 5 anos também.
E, finalmente, a FAPESP tem os mecanismos de financiamento de longo prazo, que são os centros de pesquisa. A FAPESP financia 2 tipos de centros de pesquisa, que são os CPEs ou CPAs, o Centro de Pesquisa em Engenharia ou Centro de Pesquisa Aplicada, dependendo da área de aplicação. Nesse caso, esses centros são cofinanciados por empresas. Eu vou falar em detalhes sobre eles daqui a pouco. E a FAPESP tem também os CEPIDs, os Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão. Nesse caso, os CEPIDs são financiados integralmente pela FAPESP, o auxílio principal. Os centros têm liberdade para buscar auxílios complementares junto a empresas, a outros órgãos do governo, assim por diante, e mais alguns outros mecanismos que eu vou pular agora para poder sobrar tempo para a gente conversar. Se vocês quiserem, a gente fala um pouco sobre eles mais tarde. A FAPESP tem, nesse rol de mecanismos, algumas ferramentas para financiar cooperação internacional. São mais de 200, quase 300 acordos internacionais. Esse mapinha aí está mostrando os países com os quais a FAPESP tem acordo. Em cada um desses países, a gente pode ter dezenas de acordos. Acordos com universidades, acordos com empresas, acordos com agências de fomento. Então, esse portfólio é bastante variado. E, finalmente, a FAPESP também tem acordos dentro do próprio Brasil. Isso daí complementa, então, esses mecanismos de financiamento que a FAPESP tem para financiar a pesquisa nas mais diferentes áreas do conhecimento. Esse resultado, esses investimentos trazem como resultado produzido pelo sistema que eu falei no começo, então, os outputs, né, as saídas do sistema, que podem ser medidas de diferentes maneiras. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês mostra uma das maneiras de medir a saída desse sistema. Se a gente quiser saber, por exemplo, o que acontece nas publicações em coautoria com outros países, com instituições de outros países, então esse gráfico aí está mostrando a evolução ao longo do tempo dessa cooperação internacional para diferentes países. Então, vocês estão vendo um bloco aqui em cima, composto por Reino Unido, Espanha, África do Sul, Argentina. Aí, depois, em pontilhado, vocês estão vendo aqui o Brasil e São Paulo, em cooperação, né, internacional. Dá para a gente ver como o número de artigos, quando a gente fala Brasil, aqui é Brasil sem São Paulo, né? Porque senão seria a soma dos dois para o Brasil inteiro. Como esse resultado dos investimentos, das iniciativas das nossas universidades e da FAPESP para fomentar a cooperação internacional tem trazido resultados expressivos. E, ao mesmo tempo que isso aqui faz parte do que eu contei, que eu brinquei no começo do grupo de boas surpresas que eu queria trazer para vocês, eu também quero falar sobre desafios. Ao mesmo tempo que a gente se orgulha desse sistema estar crescendo em relação à cooperação internacional, por exemplo, e esse é o resultado que vocês estão vendo, obviamente um desafio é que a gente não está no bloquinho lá de cima ainda. Então, e quando a gente compara, por exemplo, com a Espanha, em termos, sei lá, populacionais, de PIB, de coisas assim, não é tão diferente assim de São Paulo. Então, isso aí mostra um desafio que é como se fosse um espaço para crescer, né? Ainda temos um caminho aí a trilhar para tentar carregar essa linha vermelha aí um pouco mais para próximo. Por outro lado, isso também faz parte da tipo de avaliação que se faz da saída do sistema de produção de ciência e tecnologia no Estado de São Paulo, de pesquisa no Estado de São Paulo. Nesse caso, uma avaliação não dos resultados, mas do reconhecimento dos resultados. O que a gente vê é que, se a gente mede o impacto relativo, as citações das diferentes áreas de pesquisa, né, por isso que é normalizado por categoria, a gente aqui em São Paulo então, lá em cima, né, que tem um impacto maior, mas, por outro lado, a gente consegue ver como São Paulo tem vindo numa trajetória ascendente e recebeu a média
média mundial. O que vocês estão vendo aqui, no 1, é a média mundial, que São Paulo recentemente passou, então, a média mundial em relação ao impacto relativo das citações, medido por citações das publicações, mas, obviamente, é a história do copo meio cheio e meio vazio, né? O meio vazio é que a gente tem que dar um jeito de continuar subindo isso daí para competir com os que estão mais lá em cima. Agora, complementando a palestra com mecanismos para quem quiser saber mais sobre a FAPESP, eu vou falar sobre 2 ou 3 desses mecanismos, quem tiver curiosidade. Um dos mecanismos que funcionam muito bem é o que a gente chama da biblioteca virtual. Quem não teve chance de visitar, então, eu sugiro que visite a biblioteca virtual da FAPESP, em que a gente consegue fazer levantamentos sobre auxílios e bolsas que estão em andamento, e tem diferentes maneiras de fazer recorte nessa base de dados. Todos os auxílios e as bolsas que foram financiados pela FAPESP desde a década de 90 têm informações online nessa biblioteca virtual. Em particular, aqui eu fiz uma busca pela elétrica, e aí vocês estão vendo que a elétrica, nesse momento, tem 13 auxílios em andamento, 47 bolsas em andamento, ao todo foram financiados 1.637 auxílios e bolsas. Eu me orgulho que eu tenho pelo menos 2 entradas aqui, que foi minha bolsa de iniciação científica e minha bolsa de mestrado. Então, isso aí é uma boa ferramenta para a gente ver o que está acontecendo com os auxílios financiados pela FAPESP. Dá para encontrar o título do projeto, as palavras-chave. Para quem quer formar colaborações em pesquisa, você consegue encontrar a equipe responsável pelo desenvolvimento daquele projeto. Então, tem o pesquisador responsável, tem os pesquisadores principais, tem os pesquisadores, as bolsas, o resumo do projeto, tem um portfólio bem grande de oportunidades aí para encontrar informação útil, não só para entender como funciona o sistema, mas também para achar informação útil para a oportunidade que, eventualmente, alguns estudantes estão nos ouvindo aqui, estão interessados em seguir, tá certo? Eu imagino que deve ter vários estudantes acompanhando, e talvez alguns estejam pensando, tá, acho que eu me interessei por isso daí, eu gostaria de fazer mestrado na área. Que área que eu escolho, com quem eu trabalho? A biblioteca virtual é uma boa ferramenta para você fazer isso. Você consegue ver quais são os projetos em andamento, quais são os projetos dos diferentes pesquisadores, você consegue fazer busca por palavra-chave, se você quiser trabalhar, por exemplo, com internet das coisas, ou com cidades inteligentes, ou com inteligência artificial, ou com mercado financeiro, você pode escolher o que você quiser, e aí você recupera, então, informações sobre os projetos em andamento, e, naturalmente, existem oportunidades de financiamento para você realizar essa pesquisa ou a sua formação associada a isso. Além disso, eu já vou adiantar um pouco da conversa, que eu vou entrar no último tópico daqui a pouco. Tem também as oportunidades para aqueles que se interessam não em seguir um caminho acadêmico, mas um caminho de inovação em empresas. Então, existem centros de pesquisa que são cofinanciados pela FAPESP em empresas. Normalmente, lá mora bastante oportunidade para quem quer seguir a parte de pesquisa em empresas, e tem o programa de pequenas empresas da FAPESP, que permite o financiamento, então, de pequenas empresas de base tecnológica que vão desenvolver produtos, processos, inovação de algum jeito. Todos esses processos, todos os projetos vigentes e já concluídos da FAPESP, nessas áreas todas, você pode encontrar informações, então, aqui na biblioteca virtual. Deixa eu falar de alguns casos de sucesso, só para concluir essa parte acadêmica. Eu falei que a FAPESP, dentro dos seus programas, tem essas ferramentas para financiamento de longo prazo, que são os centros de pesquisa, tem 2 tipos, como eu mencionei. Os CEPIDs são centros de pesquisa, inovação e difusão que a FAPESP tem, que financiam pesquisa em todas as áreas do conhecimento, com financiamento de até 10 anos. Vocês estão vendo aqui a lista dos CEPIDs. Se vocês procurarem CEPID FAPESP, vocês caem na página da FAPESP e tem a lista deles lá, vocês podem escolher o que vocês quiserem trabalhar. Esses centros, eles têm como missão principal desenvolver pesquisa que seja internacionalmente competitiva. A gente gostaria de criar um centro que possa ser reconhecido internacionalmente como sendo um centro de excelência,
Mas esse centro, além da própria pesquisa, também tem que ter um braço para inovação e tem que ter um braço para disseminação. Isso faz com que a pesquisa não só seja desenvolvida com excelência dentro das nossas universidades, mas que também os centros tenham mecanismos para transferir o conhecimento que é gerado dentro das nossas universidades para algum ator externo, que pode ser uma empresa, pode ser o governo por meio de políticas públicas, tem mecanismos diferentes de fazer essa transferência, dependendo da área da pesquisa, obviamente, e também disseminação para aumentar o reconhecimento da sociedade em relação a esses fatos positivos todos que eu estou contando para vocês. Os CEPIDs, eles têm tido sucesso em todas essas coisas que eu mencionei. Por exemplo, se a gente for analisar o reconhecimento através da grande mídia das diferentes pesquisas que são desenvolvidas, esses CEPIDs colecionam um portfólio gigantesco de notícias que saem toda semana. Quem assina o clipping da FAPESP recebe notícia todo dia que menciona a FAPESP, em particular, que menciona a pesquisa também financiada dentro dos centros. Aqui eu estou mostrando alguns desses exemplos para vocês devem reconhecer vários desses veículos que, nesse caso aí, eu reportei coisas que eles estão mencionando, pesquisa realizada por algum CEPID, nas diferentes áreas do conhecimento. O sistema paulista, o sistema brasileiro em geral, mas o sistema paulista em particular, de pesquisa, produziu uma resposta que foi muito, muito boa, foi sensacional em relação a essa pandemia, né? Uma das maiores crises da humanidade que a nossa sociedade já enfrentou. A gente vê pessoas fazendo pesquisa, divulgando fatos e divulgando conhecimento cuidadoso sobre a doença e atuando de diferentes maneiras para minimizar os efeitos da pandemia. Então, estou mostrando aí algumas dessas notícias e alguns desses materiais em todas as áreas do conhecimento que foram produzidos pelos CEPIDs. Esses CEPIDs fomentaram a criação, ao longo da sua existência, a criação de empresas que geraram produtos que ajudaram no combate à pandemia. Então, isso é bastante importante mencionar. Vocês estão vendo algumas dessas empresas aí que vocês devem ter acompanhado na mídia, notícias sobre elas. Então, tinha máscara, tinha câmera para medir temperatura à distância, tinha sistemas para fazer esterilização usando iluminação de um certo tipo. Então, tem um rol grande de empresas financiadas pela FAPESP, PIPs, que são spin-offs de CEPIDs, que são esses centros financiados pela FAPESP, e que muito rapidamente, graças a esse ecossistema, conseguiram produzir soluções de mais diferentes tipos para ajudar a combater os efeitos da pandemia. E, finalmente, existe uma participação muito grande nas redes sociais, de CEPIDs todos e assim por diante. Agora eu terminei, então, essa segunda parte que eu queria falar, que é a questão da pesquisa, que é mais centrada, mais produzida dentro das nossas universidades, nossos ICTs, instituições de ciência e tecnologia e tudo mais. Agora eu gostaria de concluir, então, a apresentação falando um pouco sobre as oportunidades que a gente chama na FAPESP de oportunidades de inovação, que são basicamente ferramentas de pesquisa para financiar ou uma pequena empresa ou financiar pesquisa inovadora nas nossas universidades juntamente com alguma grande empresa. Então, são os dois tipos de financiamento que a FAPESP tem, ou financiar pequena empresa, ou financiar grupos que estão na universidade, mas que vão produzir inovação dentro das nossas universidades, trabalhando em conjunto com grandes empresas e cofinanciado com grandes empresas. Nós temos alguns diferentes programas para isso, vocês estão vendo eles aí listados. Eu vou chamar a atenção principalmente para esses dois aqui, o Centro de Pesquisa em Engenharia, Centro de Pesquisa Aplicada, que eu já mencionei, e o PIP. Os outros eu já falei um pouco, eles estão conectados com isso. O programa PIP-FAPESP, então, é o programa que permite financiar pequenas empresas
para geração, para realização de pesquisa que vai desembocar em novos produtos, novos processos, alguma ideia inovadora que ajuda o sistema produtivo, no caso aí paulista, né, as empresas têm que ser baseadas em São Paulo. Vocês estão vendo alguns casos de sucesso dessas empresas, em particular essa que vocês estão vendo aqui, a Rubox. Muitos de vocês sabem que tem uma conexão forte com a elétrica, tá certo? São membros da Faculdade de Engenharia Elétrica que tiveram grande parte da responsabilidade para a criação das ideias, para a criação dos processos e para a criação da própria empresa, né? Estou falando do Paulo, do Eleri, assim por diante, mas existem várias outras que vocês talvez reconheçam ou olhar aí as páginas da FAPESP para descobrir. O programa PIP da FAPESP, ele trabalha em diferentes fases, a gente tem diferentes ferramentas de financiamento. Os dois principais que são mais explorados são o PIP fase 1 e o PIP fase 2. O PIP fase 1 é para demonstrar em até 9 meses a viabilidade da ideia, né? Então, é uma demonstração de viabilidade, como se fosse uma POC, criação de um MVP ou do estabelecimento que aquela ideia que você teve é uma ideia viável, e depois o desenvolvimento para começar a transformar aquilo lá em um produto, é o PIP fase 2, mas a FAPESP tem outros mecanismos. Eu convido vocês a visitarem, então, as páginas da FAPESP para tentar conhecê-los, como o PIP Invest, o PIP PAP, que é a fase 3, e assim por diante. Então, são programas relacionados a esse portfólio que a FAPESP tem para financiar pequenas empresas de base tecnológica. E, por último, eu queria falar um pouco de outro grupo de oportunidades de pesquisa que, nos últimos anos, tem crescido bastante, que são os centros de pesquisa em engenharia. Os centros de pesquisa em engenharia, eles têm características muito semelhantes aos CEPIDs, que eu já contei para vocês agora há pouco. Então, eles podem ser financiados até 10 anos, mas eles têm uma característica diferente, fundamental. Enquanto os CEPIDs são integralmente financiados pela FAPESP, os centros de pesquisa em engenharia, eles são cofinanciados pela FAPESP e alguma empresa parceira. Vocês estão vendo aí alguns desses centros, o ícone de centros aí do lado esquerdo, abaixo, não são todos que estão listados, eu vou mostrar a lista completa daqui a pouco, e as empresas parceiras que a FAPESP conta, hoje em dia, do lado direito aí. Esses centros de engenharia, eles têm algumas características importantes. Então, aquelas que eu falei dos CEPIDs, elas continuam valendo, eles têm que realizar pesquisa de excelência internacional, têm que se preocupar com transferência, com inovação, têm que se preocupar com disseminação, mas eles têm algumas características particulares. A empresa parceira, ela não é só cofinanciadora. Pelo contrário, esse programa da FAPESP procura criar uma ligação orgânica extremamente forte entre o grupo na universidade e a empresa. O vice-diretor do centro é um pesquisador da empresa, indicado pela empresa, e que deve trabalhar junto ao centro. O que significa isso? Significa que a empresa, além de cofinanciar, ela também faz parte da execução do centro. Ela faz parte da governança do centro. E a empresa, ao prover pesquisadores que trabalham com os pesquisadores nas universidades, a empresa também faz parte da geração da pesquisa da empresa. Então, a empresa, nesse caso, ela é parceira da FAPESP para cofinanciar, ela é parceira da FAPESP para selecionar, para acompanhar, mas também ela é parceira da universidade para executar e para pesquisar. Então, a ligação é muito mais orgânica, e é por isso que esses centros, eles têm tido um sucesso enorme. Aqui vocês estão vendo a lista de centros correntemente financiados pela FAPESP. Eu não vou listar todos, mas eu vou mencionar que vocês vão conseguir encontrar empresas que vocês vão reconhecer de diferentes ramos, automobilístico,
óleo e gás, farmacêuticas, empresas nacionais, empresas internacionais, empresas agro, empresas digitais, né, a IBM e assim por diante. Então, é um rol muito grande. Atualmente, a FAPESP tem esses 13 centros sendo financiados, sendo que, dependendo de como a gente conta, é 13 ou 17, porque o 8º que vocês estão vendo aí, na verdade, é uma rede de centros que tem um hub. O hub é na própria Unicamp, e a Shell, a gente costuma brincar que a Shell ficou tão feliz com o programa de centros da FAPESP, com o primeiro centro que ela financiou, que depois ela decidiu quadruplicar a aposta. Então, ela começou com o RCGI, que vocês estão vendo na linha 5, e depois ela multiplicou por 4 o investimento, o número de centros investidos. Esse slide, agora eu estou começando a concluir para ter tempo da gente conversar um pouco. Esse slide, ele mostra a distribuição por áreas das publicações dos centros da FAPESP. Então, vocês estão vendo à esquerda acima o CEPIDs e à direita abaixo o CPES. Dá para perceber que tem uma variabilidade bastante grande, uma cobertura bastante grande de áreas de pesquisa que são realizadas por esses centros. Por outro lado, existem alguns fenômenos que, naturalmente, a gente consegue perceber. Os CEPIDs, eles têm uma presença muito grande, eles têm uma parcela muito grande da sua atividade de pesquisa na área de ciências da vida, saúde, biologia, assim por diante. Isso aí reflete, na verdade, o tamanho da comunidade, porque a comunidade de pesquisa no estado de São Paulo, ela é maior nessa área de ciências da vida. Por outro lado, quando a gente olha o CPES, naturalmente, a área de exatas e engenharia cresce bastante. Vocês estão vendo do lado direito aí, desde ciência da computação até a parte de energia, que vem embaixo. Bom, com isso, eu vou concluir dando alguns ponteiros para vocês, quem se interessar em procurar mais informações, poder procurar essas informações. A FAPESP se preocupa muito em coordenar esse sistema de disseminação de informações para ter uma penetração, ter um impacto maior junto à sociedade, para ter um reconhecimento maior junto à sociedade. Todos nós estamos acompanhando os problemas desse negacionismo, das pessoas que não reconhecem a importância da ciência e tudo mais, nas decisões, nos mais diferentes níveis da sociedade mundial, mas em particular aqui no Brasil também. Por outro lado, a ciência nunca foi tão discutida, tão conversada. Quer dizer, se a gente pensar hoje em dia na imprensa e imaginar que, sei lá, as pessoas do WhatsApp da minha família, minha mãe, meus irmãos, que são de várias áreas, mas que não são necessariamente ligados à parte mais científica, eles estão discutindo coisas do tipo taxa de contaminação, estão discutindo crescimento exponencial, quer dizer, são conceitos que, antigamente, quando eu falava, eu era o nerd da família mencionando, e hoje em dia está todo mundo falando se o crescimento é exponencial, se não é exponencial, se é logarítmico, o que ele é. É um bom momento para a gente conversar com a sociedade. A FAPESP tem investido grande parte dos seus esforços nesse diálogo com a sociedade. Aqui eu estou listando várias ferramentas que existem justamente de disseminação de informações da FAPESP. Em particular, eu gostaria de sugerir que vocês procurem a agência FAPESP, dá para assinar isso daí, para receber as notícias diariamente e tudo mais. O FAPESP na mídia, é o que eu falei para vocês, o serviço de clipping da FAPESP para a imprensa, e, em particular, tem também o Agência FAPESP para Inovação, que é um boletim que sai uma vez por semana, ligado daí a pesquisas financiadas pela FAPESP, mas que tem um braço, que tem um eixo principal ligado à inovação. Então, são notícias de pequenas empresas, de produtos criados por pesquisadores e assim por diante. Por último, mas não menos importante, a FAPESP se preocupa enormemente com a questão de boas práticas e políticas relacionadas à ciência. Então, essa parte, a FAPESP cuida com diferentes mecanismos. Existe o Manual de Boas Práticas Científicas da FAPESP, existe a política da FAPESP de gestão de dados Open Science, e política para discussão de propriedade intelectual, e assim
diante. Então, é uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês e convidá-los a visitar o site da FAPESP também para conhecer, e aí em 2 níveis, para os estudantes conhecerem e entenderem a preocupação e a importância disso, e para que os pesquisadores, nós professores, conheçamos para transmitir. Essa é a maneira que a gente pode ter para evitar os problemas. Então, a política da FAPESP para a questão de boas práticas científicas, ao invés de ser uma política de punir e policiar, é uma política de educar e evitar problemas. E isso daí está refletido, então, nessas iniciativas. Bom, aqui tem alguns links para vocês visitarem, eu já falei para vocês, então já mencionei a questão da agência FAPESP, a revista FAPESP, e com isso, Christian, eu acho que eu vou parar por aqui e me coloco à disposição caso alguém queira conversar um pouco sobre isso. Deixa eu agradecer de novo esse convite que vocês fizeram, como eu falei, deixa eu voltar para a minha página aqui, cadê? Acho que agora que eu interrompi, né? Agradecer enormemente essa oportunidade. Eu comecei contando essas anedotas de amenidades da minha ligação com a elétrica, do prazer de quando eu fui convidado pelo Léo, do prazer de poder participar disso. Queria agradecer de novo e me coloco à disposição caso alguém queira perguntar alguma coisa. Muitíssimo obrigado, Roberto. É interessante essa história. E desculpa, eu falei você ter feito doutorado na Unicamp, mestrado na Unicamp, e agora ficou mais claro ainda como isso aconteceu. Bom, nós temos uma boa participação ao vivo pelo canal do YouTube, agora atualmente 38 pessoas, teve um pico de 45, nós gostaríamos de receber as perguntas, tanto pelo chat aqui da MConf. Nós estamos limitando a participação no MConf e convidando os autores das próximas sessões a entrarem logo mais. Vamos ver. Tem uma pergunta aqui no chat. Uma pergunta para o Roberto. O que a FAPESP tem feito para diminuir sua burocracia, facilitar a vida de pesquisadores e melhorar a transparência dos seus processos? Você pode contar um pouco sobre esse assunto, planos, um assunto que preocupa, um assunto difícil na escala da FAPESP, o que você poderia comentar aí para o nosso amigo? Tá ótimo. Então, muito obrigado pela pergunta, ela é extremamente relevante. A FAPESP trabalha para cuidar dessa parte administrativa, burocrática, em 2 níveis igualmente importantes. Então, primeira coisa, a FAPESP é uma fundação pública e sujeita às leis públicas de financiamento, para poder financiar, receber dinheiro, financiar nossas bolsas e tudo mais. Significa que tudo que a FAPESP faz, ela tem que tomar um cuidado extremo, no sentido que nós somos analisados, vigiados, cuidados por Tribunal de Contas, diferentes instâncias e tudo mais. Estou dizendo isso para poder mencionar que, normalmente, as normas da FAPESP, para os diferentes mecanismos tanto de financiamento quanto de acompanhamento, para começar, para assinar, para avaliar e para analisar, eles são normalmente criados para poder respeitar alguma regra, alguma norma, alguma lei que a FAPESP está sujeita. Então, essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Como parte disso, a FAPESP tem acompanhado, então, por ser um sistema complexo, os diferentes formulários, diferentes documentos e necessidades que a FAPESP precisa criar, ou foi criando ao longo do tempo, para ver se consegue simplificar certas coisas. Em particular, nos últimos meses, a FAPESP tem feito um esforço grande em relação a isso, de simplificação de certas normas, de certos documentos, de certos formulários. O professor Luiz Eugênio, que é o novo diretor científico da FAPESP, que assumiu há pouco mais de 6 meses, em abril, ele pediu para prestar atenção muito nisso, então tem um grupo dedicado a isso e que tem trabalhado nessas coisas. Então, esse grupo tem feito bastante esse tipo de coisa. A FAPESP tem procurado
devagarzinho, otimizar nos diferentes níveis com as máquinas. Isso se aplica a dores, assessores de nós, nós somos existe em curso já essas ferramentas para poder automatizar certos processos, que isso facilite um pouco mais a vida. E dito isso, essa é a primeira parte que talvez que vai diminuir. Importante, eu não estou acompanhando no YouTube, não sei exatamente quem, e então vou dar uma resposta explicando estou usando o sistema que está gerando, usando a RNP, que é o seguinte: a FAPESP, aqui, a parte administrativa, diminuir e simplificar sempre que possível, mas a FAPESP ativa a responsabilidade dos pesquisadores, não deveria ser dos estudantes. Tem que dar suporte aos nossos pesquisadores, a FAPESP, os pesquisadores, os estudantes, uma série de meses de prática ou a cumprir esse papel. Então, no meu caso, estatística, eu me orgulho muito do meu instituto. Tem 150, 180 professores, tem não porque de matemática de projeto e treinada pela USP e que entende tudo de regras os projetos que eu coordeno e uma vez que eu falo, Roberto, está na época de prestar para semana que vem. Lá na secretaria, um conjunto de papéis e eles conversam com os alunos que são os responsáveis da FAPESP. Política, FAPESP, instituições têm várias ferramentas que a FAPESP tem assinado com o reitor, que é responsável por aquele auxílio, se comprometer. Acho que isso é a principal, na verdade, mas se eu puder dizer algo em meu nome e também em nome da DTC, que vocês têm em mente esse é papel de do professor, não é papel do estudante. Isso já está acontecendo e funcionando. digamos, centralizado, é algo que
que estamos implantando e Leo, não estamos tudo bem. Léo, você está mudo. E o que o microfone parece que está agora, vamos ver? Não está chegando. Aparece aqui o ícone em verde, mas bom. Então, Roberto, faço as palavras de novo de agradecimento.